Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de biologia, certo? Vamos aqui iniciando mais uma aula, né? Essa nossa aula de quinta-feira tem sido remota e a gente vai dar continuidade à nossa aula, né? Nosso assunto sobre o reino vegetal, e hoje vamos falar especificamente da nutrição, né? Como se dá essa nutrição do reino vegetal. Existem duas maneiras e a gente vai eu vou explicar, né? Vamos entender como ocorre a questão da nutrição, especificamente dos vegetais, já que a gente está estudando as características, né, deste reino vegetal, tá bom? Então vamos aqui dando início à nossa aula, certo? Vamos só ajustar aqui para vocês visualizarem. Pois bem, então como as plantas se nutrem? Acredito que na primeira aula, né, eu mencionei essa característica, né, das plantas, a nutrição ser autotróficas, né? O que seria isso? É, uma característica onde eles possuem a capacidade de, de produzirem o próprio alimento, diferente, por exemplo, da nutrição animal, né, do reino animal, que é heterotrófica, né? Eles precisam se alimentar de outros seres e ir em busca da nutrição. As plantas têm essas características por meio da fotossíntese, que a gente vai ver mais na frente, de poder produzir, né, o próprio alimento. Então vamos aqui ver as duas maneiras. Uma delas é a chamada nutrição inorgânica, né? Então, como é que se dá? O que seria essa nutrição inorgânica? Cuidado para não confundir, tá? Vamos ver aqui a nutrição inorgânica e a orgânica. Então, quando a gente fala dessa nutrição, a gente está falando da absorção dos nutrientes minerais, né, que a planta, os vegetais precisam para o seu bom desenvolvimento, né? Então, eles precisam de certos minerais para se desenvolver. Cada planta tem a sua necessidade nutricional e elas, por meio dessa absorção, absorvem, né, esses minerais para o seu bom desenvolvimento. Mas como ocorre, né, essa absorção? É através dos substratos, os chamados substratos que vivem, né, em que a planta vive. O que seria isso? Solo, água, aquelas plantas aéreas. Então, as plantas, os vegetais, vão absorver esses nutrientes de acordo com o meio onde elas vivem, o solo, a água. Claro, cada planta vai precisar de um solo específico, cada planta vai precisar da sua necessidade de água, umas precisam mais que as outras, certo? Então, isso é algo bem particular de cada planta. Então, a sua nutrição, também de nutrientes, né, de minerais, também é específico para cada planta. Mas eu quero que vocês entendam que essa nutrição ocorre dessa forma, né, através da absorção pelo meio do substrato, tá certo? E essa absorção é realizada por onde? Pelas raízes, que é aquela que está mais, aquela parte das plantas que está ali no solo, né, mais próximo, e ali as raízes absorvem, né, do solo os minerais que elas precisam e a partir das raízes se espalha para a planta. Em alguns casos, as próprias folhas também fazem essa absorção de nutrientes, certo? Vamos aqui seguindo. E existe, pessoal, a gente divide esses nutrientes de duas maneiras. Os chamados macronutrientes, né? É quando um nutriente é muito utilizado pela planta, né, em grande quantidade. A gente diz que é um macronutriente. E quando é utilizado em pequenas quantidades, a gente chama de micronutrientes, tá certo? Exemplos de micronutrientes: manganês, cobre, zinco, ferro. Então, cada planta vai ter a sua necessidade de ferro, zinco. Tem umas que não vão precisar necessariamente desses minerais, né, desses nutrientes. Então, aqui são exemplos de micronutrientes. Vamos ver aqui alguns exemplos e a função fisiológica delas na planta. Por exemplo, nitrogênio, para que vai servir? Né? É essencial para a síntese proteica e de ácidos nucleicos. Já o fósforo, essencial para a síntese de ATP e de ácidos nucleicos. O potássio, relacionados a trocas iônicas entre a célula e o meio, envolvidos nos movimentos de abertura dos estômagos, né? A questão
tudo eu estou falando para a questão do organismo vegetal, tá? Enxofre, né, utilizado para a síntese de aminoácidos essenciais. Magnésio, componente da molécula de clorofila. Então, dependendo do solo, da quantidade de água, vai ter plantas que nem vão se desenvolver, porque não vão ter nutrientes, né, suficientes para que as plantas se desenvolvam. Já, né, em grandes plantações que a gente vê, o que é que acontece? O proprietário prepara o solo, faz toda uma preparação do solo, enriquece esse solo com nutrientes. Primeiro é colhido, né, uma parte do solo, levado para o laboratório e feito testes para saber como é que está aquele solo. Dependendo da quantidade de nutrientes que ele tem, o proprietário ele pode adicionar nutrientes nesse solo, né, para que quando for feita uma plantação, os vegetais que ali foram colocados não sintam falta desses nutrientes, tá bom? Então, isso acontece bastante em grandes plantações. Vamos seguindo. Um grande exemplo também, pessoal, o humus. O que é isso? É a decomposição de restos vegetais no solo. Acredito que vocês já viram falar de adubo, esse tipo de coisa, né? O que seria esse adubo? É justamente para enriquecer o solo de nutrientes quando o solo é muito pobre, tá? Esse específico são decomposição dos restos vegetais de quem? Dos fungos, bactérias, minhocas, insetos, né? Eles realizam essa decomposição e acabam contribuindo para o enriquecimento desse solo, certo? E por último, um outro meio de nutrição, né, é a fotossíntese, né? É um dos principais processos autotróficos onde o vegetal produz o próprio alimento, né? E pode ser feito por planta, alguns protistas, bactérias, né, e cianobactérias. Então vamos lá, na fotossíntese o que é que acontece, né? Com exceção das bactérias, o gás carbônico, né, que é encontrado e a água são usados para a síntese de carboidrato, geralmente a glicose. Nesse processo, a formação de oxigênio, tá? Que esse oxigênio é liberado para o meio, né, o ar. Então é por isso que em ambientes que a gente tem muitas árvores, muitas plantas, a gente fala que sente o ar mais puro. É por conta desse oxigênio que é formado em processo de fotossíntese das plantas. Então aí, por meio do gás carbônico, a água, a síntese do carboidrato e a planta se alimenta desse carboidrato, né, que geralmente é a glicose, certo? É importantíssimo esses seres, como eu menciono aqui, são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta. Se não fosse isso, acredito que a vida seria muito mais difícil, certo? Então, pessoal, essas eram as informações que eu tinha que passar para vocês. Vai ter aí uma pequena pesquisa para vocês realizarem, certo? Ficamos por aqui, até a próxima aula.